Olá! O Caderno da Cidadania, elaborado pelo Centro de Ciências Jurídicas e Sociais da Univale, ganhou uma versão online. Vamos ver qual é essa novidade e falar um pouquinho aí sobre o Caderno da Cidadania com as nossas convidadas de hoje, as professoras Ana Cláudia Capistrano e Carolina Ruschel, que são do Centro de Ciências Jurídicas e Sociais aqui da Univale. Obrigado pela presença de vocês. Professora, já existe há bastante tempo, né, o Caderno da Cidadania. Esses aqui são os cadernos físicos, as publicações, né? Como que se chegou aí ao caderno online, né? E de que forma ele vai ser mais acessível às instituições que usam essa metodologia? Sim, obrigada mais uma vez, né, pelo convite. A gente sempre fica feliz de poder divulgar os nossos trabalhos aqui junto à TV Univale. Sim, a gente já há muito tempo já sonhava com a ideia de transformar toda a discussão que a gente tem no nosso material numa versão digital, mas não apenas transpor a versão física para a versão digital. A gente queria elaborar um jogo, queríamos elaborar um site, fazer algo lúdico, diversificado, para pensar como a gente pode trabalhar com a inclusão social e digital ao mesmo tempo. Então já era um anseio nosso de muito tempo, de muitos anos. E a partir de uma parceria que nós fizemos há 2 anos atrás com o curso de Engenharia da Computação, né, na pessoa do professor Rudimar Dazi, tornou-se possível a gente avançar na discussão, né, porque a gente tem o caderno já desde 2002, com atividades nas comunidades, nas escolas, e desde 2006 que a gente fez a publicação. Então, a gente faz oficinas de capacitação, assessorias, trabalho pedagógicos, enfim, e nessas atividades nós sentíamos falta de trabalhar com a inclusão digital, porque, de fato, é o tema que mais carece de uma discussão pedagógica. A gente sabe o quanto a inclusão social ela caminha lado a lado com a possibilidade de um acesso à internet, de um acesso ao mundo digital e tecnológico. Então, a gente quis suprir essa carência a partir dessa parceria que nós fizemos a partir de 2012, 2010. Antes de entrar na questão online, é bom a gente voltar um pouquinho, né, e ver o que é o Caderno da Cidadania, né, e o que isso significa para a formação de crianças em instituições e escolas. O apelo bastante grande também é com relação ao meio ambiente, né, como é que isso é retratado aqui no Caderno da Cidadania, professora Caroline? Na realidade, essa parte do caderno, ela foi elaborada, eu entrei no projeto agora nessa parte do online, né? Foi feito por uma professora aqui da casa, que chama Fernanda Cavedon. Ela hoje está na França e, na realidade, teve parceria também das escolas, parceria da Agenda 21 local, e a gente procurou trabalhar questões ambientais e de legislação ambiental de forma muito simples, com vocabulário muito simples, para que todas as crianças pudessem entender, e com atividades, jogos. Então, por exemplo, dentro da parte ambiental, tem uma atividade em que, vamos analisar o nosso bairro. E aí a escola sai com as crianças para analisar o que de bom e o que de ruim tem dentro no bairro, né? Tem muito lixo, não tem muito lixo, quais são as alternativas. Esse é um dos exemplos, né, que a gente tem. Fora isso, tem várias questões ali conceituais também, o que é ser um cidadão socioambiental, né? Como é que funciona as questões do gerenciamento costeiro, né? Como é que funciona as questões de recursos hídricos, né? Enfim. Uma realidade que é local, né? Analisando uma realidade local da criança e o que ela pode fazer para mudar aquela realidade do seu bairro, né? Do seu bairro e da sua cidade. Uma outra coisa importante é que todo esse material que foi elaborado no decorrer desses anos, né? Desde 2004, as professoras, junto com os bolsistas, estão trabalhando, e junto com a comunidade, com os parceiros, estão trabalhando nesse material. A gente usou o caderno, fez as atividades do caderno, para hoje, junto com o lançamento do portal, a gente lançar um jogo digital que nessa última versão do projeto foi a temática ambiental, né? Então foram no fundo as crianças que construíram o jogo. A gente ia nas oficinas, trabalhava com as crianças,
tudo que está aí no Caderno da Cidadania. E aí, a partir daí, a gente traduzia tudo isso, né, para o pessoal do CTT-MAR, da engenharia ambiental, dos bolsistas, de como eles poderiam colocar isso em forma de jogo. Essa foi uma grande dificuldade que a gente encontrou, porque as crianças têm ideias fantásticas. E como é que a gente faz isso? Ainda, por mais que a gente tenha uma internet, né, maravilhosa e que as questões da informática estejam avançando muito, a gente ainda tem limitações para reproduzir todo um imaginário infantil dentro de um jogo, né? Então foi bem bacana, foi um aprendizado muito interessante, tanto para os alunos bolsistas do direito e da engenharia da computação, como para as crianças em si, que viram as suas ideias serem traduzidas e estarem ali num jogo que hoje qualquer pessoa do mundo pode acessar, né? A professora Ana Cláudia mostrou aí no tablet, no iPad dela, assim, o portal, né? Que está lá, univale.br/portal cidadania, né, professora? Como que as instituições vão ter acesso a esse portal? Como que é feita essa parceria do projeto com as instituições que querem participar? Escolas, ONGs? A gente quer manter ainda todos os cadastros via online, né? Então, antigamente nos telefonavam, vinham até a Univale, nós fazíamos as capacitações, oficinas. Agora a gente quer inserir mesmo a questão digital durante todo o processo. Então, até que aproxima mais, isso, né? Aproxima. E a gente também tem ido a congressos, tem viajado muito, e as pessoas se interessam pelo material e nem sempre a gente consegue enviar apenas via correio, né? Às vezes fica muito caro, porque a gente quer... São entidades com 40 crianças, 100 crianças. Recentemente, um aluno nosso do curso de Relações Internacionais esteve na Colômbia e o portal ainda não estava completamente finalizado, então ele pôde levar 1 ou 2 cartilhas apenas, mas a ideia agora é que as pessoas de outros países também tenham acesso e possam usar o material online, ou seja, a cartilha vai ficar disponibilizada em PDF, no link de publicações, e o acesso é por e-mail a princípio, né? A gente disponibiliza o meu e-mail, que é anaclaudia.univale.br, né? anaclaudia.univale.br. E a gente vai também fazer o acesso via o fórum. Então, à medida em que a entidade entra em contato conosco por e-mail, eu já vou direcioná-la para o fórum. E aí todo o nosso contato de parcerias, de trabalhar o material, de fazer oficinas, será tudo pelo fórum do nosso website. Então, aí a pessoa tem acesso a tudo. Ela pode ali jogar com a criança, ela pode fazer atividades ambientais com a criança, ela pode pensar oficinas didático-pedagógicas de todos os módulos do caderno, porque, como a professora falou, a essência agora do jogo é a questão da trilha ecológica, né, de formar um cidadão socioambiental. Mas a cartilha vai estar com todos os direitos ali disponíveis, né, na parte do módulo 1º, que vai discutir o que é ser cidadão, no módulo 2º, o que significa os direitos da criança, no mundo contemporâneo, o que é o ECA. Então, ela vai ter amplo acesso às temáticas que ela quiser trabalhar. Bom, e a cartilha online também segue esse princípio da educação ambiental que elimina o papel na realidade, né? Isso também é interessante, né, professora? Diminuir essas publicações no papel, né? Com certeza. E a ideia é também estimular, como a professora Ana Cláudia falou, a inclusão digital e proporcionar isso para os alunos nas escolas, porque hoje em dia isso se faz fundamental, né? Um laboratório de informática dentro de uma escola. Então, de certa forma, também acaba estimulando o próprio poder público, as escolas, enfim, a aquisição, né? E a gente tenta, né? É mais um estímulo. E fora isso também, eu acho que a grande questão é o portal, junto com essa parceria. A partir da parceria, a pessoa vai ter acesso à cartilha, isso é importante dizer, para que ela tenha acesso à cartilha online, a gente precisa firmar essa parceria, e a partir dessa parceria, isso pode ser disponibilizado em qualquer lugar do mundo, né? Existe um pré-requisito para formar essa parceria com o projeto do Caderno da Cidadania, professora? A gente não quer, assim, eliminar totalmente, né? A gente não quer deixar de fazer as capacitações, né? Nós estamos pensando ainda quais serão os próximos desafios nossos, né? Com as capacitações online, ou seja, um curso que a gente vai fazer digital, enfim, uma planilha que a pessoa vai respondendo, enfim, porque o foco do nosso projeto é capacitação e assessoria. Então, a gente sim disponibiliza o material, mas o pré-requisito é você ter ainda um contato com a equipe, é você responder um cadastro, você nos apresentar resultados de indicadores
indicadores sociais, de indicadores socioambientais, porque a ideia não é apenas lançar, doar e a coisa, né, se perder por aí. A gente que realmente quer trabalhar com monitoramento, né, porque a gente sabe que o material ele possibilita indicadores para as políticas públicas na área da infância e também na área socioambiental. Então a gente acompanha esse material, a gente tem cadastros de entidades que desde 2002 nos prestam relatórios, não no sentido de uma cobrança ou de uma questão de acompanhamento, porque a gente quer fiscalizar alguma coisa, não é nesse sentido, é de ver o avanço, né? Para as séries iniciais das escolas é interessante também a aplicação, né? Não, até assim, a gente nem limita o público, porque até o EJA, né, que é a Escola de Jovens e Adultos, já utilizou o material. Então, claro, o nosso público-alvo é criança e adolescente, só que ele tem uma capilaridade incrível. A gente, nas oficinas com professores, já ouviu depoimentos de adultos serem alfabetizados com a cartilha, né, com o nosso material. E para se trabalhar nessa questão ambiental também, atingir esse público, assim, por exemplo, do EJA é interessante também, né? Com certeza. Eu sempre digo para a Ana, né, eu entrei no projeto, no meio do projeto, né, mas eu fico muito emocionada toda vez que eu pego a cartilha, que eu trabalho com a cartilha, porque é um material que foi excepcional, ele foi muito bem elaborado, muito bem pensado, as questões são pontuais, muito bem escolhidas, sabe? E a linguagem é muito simples. Então, muitas vezes, até para profissionais realmente, né? O que significa, por exemplo, nas questões ambientais, biodiversidade, está todo mundo falando, desenvolvimento sustentável, né? E a cartilha, ela explica isso de uma forma muito, muito simples, né? Às vezes a gente, até no meio acadêmico, a gente tenta dificultar, às vezes, as coisas, os conceitos, sem querer, óbvio, né? No direito a gente tem muito isso, e a cartilha vem para simplificar tudo, né? Então, com certeza, qualquer pessoa que pegar a cartilha e for trabalhar, vai ter um crescimento com ela. E além da cartilha, a gente tem as diretrizes que foram feitas para os professores, para trazer coisas e assuntos mais rebuscados, né? E de forma até simples também, escrito de uma maneira bem tranquila de se entender, mas dando uma profundidade um pouco maior ao tema para que o professor possa trabalhar aí com seus alunos, enfim, para que esses multiplicadores consigam multiplicar cada vez mais. Ok, a gente vai fazer um rápido intervalo, daqui a pouco eu volto com o painel Univale falando um pouco mais sobre a cartilha da cidadania. Um instante só. Olá, o painel Univale está de volta. Hoje o nosso assunto é o Caderno da Cidadania, aliás, que é um projeto do Centro de Ciências Jurídicas e Sociais da Univale e que ganha agora uma versão online a partir de hoje. Eu converso aqui no estúdio com as professoras Ana Cláudia Capistrano e também com a Caroline Ruschel, que estão aí falando sobre essa versão online do Caderno da Cidadania. Professora, o Caderno da Cidadania, ele tem uma parte interessante, né, que é a cartinha que as crianças que trabalham com o Caderno da Cidadania escrevem para os prefeitos, né? Nós estamos aí saindo de uma campanha eleitoral, muitos prefeitos foram reeleitos, né, e outros aí é o primeiro mandato, né? Como é que se trabalha isso, como é que se vai trabalhar isso dentro da cartilha online? Então, como a gente estava falando no bloco anterior, nós não queremos perder o trajeto da nossa história. O que a gente sempre enfatizou, que é o nosso referencial teórico dos nossos grandes mestres, né? Paulo Freire, o sociólogo Pedro Demo, que sempre incentivam a ideia do protagonismo e da participação efetiva da criança, né? Então, foi assim na elaboração desse material, a partir de oficinas, as crianças foram montando os módulos do nosso livro e assim foi também no jogo. As crianças foram testando o jogo, foram dando opiniões, sugestões. Então, essa coisa política, essa coisa ainda da participação, de uma identidade infantil na construção de políticas sociais, enfim, ela permanece. A gente deu o primeiro passo, né? Ou seja, o jogo digital ele tem um tema ambiental
porque o foco, né, o grande apelo nosso das comunidades e das escolas é a temática ambiental. Mas na temática ambiental, a criança vai trabalhar nas etapas do jogo com a ideia de um cidadão ambiental. Qual é o seu comportamento diante da realidade de um mundo socioambiental? Por exemplo, muitos municípios não têm a coleta seletiva de lixo, né? Exatamente. A criança pode cobrar do prefeito esse investimento, né? A gente quer provocar essa discussão, né? Ou seja, a partir de um jogo, a criança tem lá uma questão lúdica, enfim, ela joga 10, 15 minutos e depois a temática volta para os multiplicadores, né? Ou seja, então eu destaco aqui as ações dos nossos parceiros, né? Porque, por exemplo, o projeto socioambiental faz um trabalho assim extremamente interessante, muito muito voltado para essa coisa da construção cidadã das crianças, né? Então é um projeto do qual a gente se orgulha de estar levando material, de estar efetivamente construindo uma cidadania socioambiental a partir da criança. Então eles fizeram recentemente um diagnóstico socioambiental em que eles montaram as perguntas, eles elaboraram as avaliações, quer dizer, a criança participou desde a elaboração do diagnóstico até a sua aplicação por toda a cidade, praticamente foi quase 6 ou 7 meses em que eles estiveram entrevistando pessoas, né, sobre os temas da cidadania socioambiental e já avaliaram, já fizeram uma análise, né, ou seja, eles estão montando um artigo, montando outras parcerias com base na experiência que as crianças tiveram de cobranças políticas, de estar efetivamente discutindo com... Eles vieram nas nossas turmas também, vieram na Univale entrevistar os nossos alunos, enfim... A gente enfrentou resistência, inclusive, de muitos alunos serem entrevistados por crianças, causou um certo mal-estar, né? Mas as crianças tiveram um protagonismo e efetivamente incorporaram essa identidade de ser um cidadão. Então, isso com o jogo não vai se perder, né? Na verdade, é por isso que a gente comenta, a gente deu apenas o primeiro passo para muitas atividades que nós pretendemos continuar na perspectiva ainda da criança ser a protagonista do jogo e das ações na cidade onde ela habita, na casa onde ela habita. Não é só mudar um comportamento de não jogar papel no chão. Né? Isso já se avançou muito, né? Ou seja, eu não jogo papel no chão, eu não deixo torneira aberta, até construir uma coleta seletiva, até questionar a participação das crianças na política pública ambiental de sua cidade. Então, é realmente uma grande oportunidade para as crianças se mobilizarem e assumirem o seu papel social. Até dentro da casa mesmo, né? O reaproveitamento do óleo de cozinha, né? Que é o que a gente material destaca orgânico, de um outro né? parceiro. A Escola de Navegantes também faz uma iniciativa fantástica com mobilização com os políticos da sua cidade, né? A escola viu na PRET, ela tem um trabalho de reaproveitamento do óleo digital para sabão, né? Do óleo de cozinha para sabão. De fritura, né? Tanto o sabão líquido quanto o sabão em pedra, eles estão fazendo, e tudo com base em oficinas que a gente foi montando. Então, na verdade, é isso que a gente quer ver. A gente quer ver pipocar oficinas que já existem, claro que eu não estou afirmando que tudo começou com o processo do nosso projeto, mas o incentivo que ele dá, o estímulo que ele dá, não é? Então, essas crianças da Escola de Navegantes têm sido protagonistas na construção de uma política pública ambiental na escola onde elas habitam. Isso que é muito importante, porque a gente vive num momento da nossa sociedade em que a maioria de nós recebe tudo pronto, né? E normalmente, o consumo está muito grande, né? O consumo está muito grande, a gente recebe tudo da televisão, as informações são vastas e a gente muitas vezes não aprende nem a filtrar isso. E a grande questão, né, do caderno de cidadania é fazer com que a gente entenda que nós somos o diferencial, as crianças são o diferencial, né, elas trabalhando junto com os professores são o diferencial para fazer uma política pública de qualidade e eficaz. E isso tu observa em cada criança que vem trabalhando já, como a professora Ana falou, desde 2006, com a cartilha. Quando elas vêm aqui na Univale trazer os relatos, as experiências, tem crianças até que já manifestaram: eu vou ser político, eu vou ser prefeito, porque eu quero mudar, porque, né? Então isso é muito bacana, de tu sentir delas, eu sou realmente o futuro e eu posso fazer a diferença com as minhas ações, né? Agora, como é que se trabalha essa palavra sustentabilidade dentro da cartilha, dentro do caderno da cidadania, sendo que é uma palavra com significado bastante amplo, né? Na Rio+20 a gente foi bombardeado, nós somos bombardeados com essa palavra sustentabilidade, né? Como é que se trabalha isso? Que não é só a preservação do meio ambiente, mas é a preservação do ambiente escolar e tudo mais, né?
Na realidade, a gente traz essa questão da sustentabilidade tentando mostrar o que realmente é a sustentabilidade, o que realmente é o princípio da sustentabilidade. Porque esse princípio da sustentabilidade ou de um desenvolvimento sustentável, ele acabou virando marketing. Dificilmente as pessoas, elas que vendem a sustentabilidade são de fato sustentáveis. Não, muitos produtos são maquiados e tudo. Exatamente. Né? Então o que a gente faz é trabalhar o conceito como ele é e a sua origem, como ele veio, o que isso realmente significa. Que é óbvio que tu não vai hoje com a tecnologia que a gente tem querer terminar com tudo, não é esse o princípio. Mas a gente tem que saber qual é o equilíbrio, a gente tem que saber que o planeta ele é finito e a gente tem que saber que as crises estão aí e que a gente vai ter que sim ter cidadãos e cidadãos ambientais também que entendam isso e que queiram mudar muitas vezes a política, que começa pelo bairro, porque a política não começa de cima para baixo. Tudo bem que uma Rio+20 é super importante para discutir várias questões, mas a política ela começa de dentro da casa para o bairro, para o município, né? Aí sim a gente vai estar fazendo algo com sustentação mesmo. Então, acho que é nesse sentido mesmo. Professora, vocês também têm um caderno específico aí para professores, né? Como é que os educadores lidam com essa questão e como é que eles vão ser contemplados aí com o caderno online? A gente não disponibilizou as diretrizes teóricas justamente porque a gente quer ainda ter esse contato com os nossos futuros parceiros, né? Então, a gente ainda pretende ter encontros, ainda pretende conversar sobre a aplicação do material, prestar uma assessoria a essas entidades. Então, durante esses momentos é que a gente vai dispor e vai doar esse material que é mais denso, enfim, porque daí é a visão teórica cidadã que a gente quer discutir com os nossos parceiros, né? A gente tem a dificuldade de pensar os parceiros mais longínquos, né? Que esse material vai ser feito via correio, mas a gente preservou essa perspectiva de que não, a cartilha fica digital, porque em primeira mão aquilo que todos querem, né? Querem trabalhar com a cartilha nos laboratórios de informática, querem educar as crianças e trabalhar os princípios que nós estamos aqui falando no dia a dia. Então, é mais necessário ter a cartilha digital. O livro, para os multiplicadores, a gente ainda preservou na versão física, porque a gente quer doar para esses parceiros após os contatos via fórum, após os contatos via e-mail, enfim, para a gente realmente poder pensar, não, esses parceiros de fato estão levando, né, o projeto a sério, estão querendo construir mesmo indicadores sociais de cidadania para a criança e para o meio ambiente. Então, a gente preservou na perspectiva física ainda para poder ter esse contato um contato posterior, né, com os nossos parceiros, um acompanhamento, que a gente costuma chamar. E uma questão que também a gente está em tratativa é a questão de que redes de escolas, né, elas possam também, alguns professores virem até a Univale para receberem essa capacitação aqui. Então, virem de outros estados ou de outras cidades, né, mais longes, para estar fazendo essa capacitação aqui com a gente. Então, já tem alguma conversa, tomara que isso se realize de fato. É até a ideia de fazer uma formação continuada. A gente fez em 2008, se não me engano, eu, a professora Maria de Lourdes, uma formação continuada para os professores da Rede Municipal de Itajaí. E nessa formação, todos os professores receberam um livro, uma diretriz teórica. Então, é esse espaço que a gente quer congregar. Então, mesmo que tenha professores lá do Piauí interessados no material, por que não elaborar um fórum em que a gente vai ter uma tarde, uma semana, para a gente discutir as questões com mais calma, com mais profundidade, porque daí a gente constrói efetivamente um espaço de difundir teoricamente os nossos projetos, né? Ou seja, aí a gente ouve a experiência dos nossos parceiros, ouve pessoas que estão aplicando em várias partes do país. Então, por que não elaborar uma sistemática? Durante todo o ano a gente vai ter um fórum de debate, de troca de experiências, que a gente tem feito a nível regional. A gente tem feito a coisa, né, Navegantes, Itapema, Espinheiros, enfim, né, Balneário Camboriú. Mas a gente teve uma época em que a ANFRE apoiou o projeto, a gente tinha 18 ou 20 parceiros, era uma coisa tremenda, assim, né? Agora a gente quer, pela via digital, acompanhar isso também de acordo com o andamento do projeto e a demanda, esse encontro, esse fórum de debates e de troca de experiências, porque é assim que a gente constrói políticas públicas, né? Já ganha uma dimensão maior, Exato. Né? E também fisga a criança, né, e o educador, porque está online, né, que hoje em dia toda escola tem lá uma sala de informática, e a questão é essa também, né?
promover a inclusão digital também, né? E as crianças também se colocarem. Nesses grandes fóruns que a gente quer fazer, as crianças vão participar como protagonistas, porque elas usam o caderno, elas jogam o jogo. Né? Então não é o professor falando por ela, o professor vem também. O debate teórico vai se sustentar, mas a gente quer ouvir a criança, quer ouvir experiências, que é algo no Brasil ainda muito tímido. Né? Geralmente as crianças vêm para cantar uma musiquinha, né? Falar um poema, fazer um folclorezinho aqui, não tem nada contra o folclore, o poema é super legal, mas a criança pode se colocar também teoricamente, comentando experiências, fazendo suas críticas, fazendo sugestões. Então a gente quer construir um fórum em que as crianças estejam dizendo o que elas vivenciaram. Ok, queria agradecer a presença de vocês, só lembrando aí que o portal, aí, o Caderno da Cidadania, está aí no univale.br/portal cidadania. Aí entrar em contato com a professora Ana Cláudia se você quer ser um parceiro, quer levar todo esse conteúdo aí para a sua instituição, para a sua escola. O painel Univale fica por aqui, até o próximo programa.